Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez, temos a graça de nos encontrar aqui para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Estamos vivenciando a graça do tempo comum, esse tempo litúrgico que nos coloca na dinâmica de discípulos, aqueles que ouvem as pregações do Mestre, aqueles que aprendem com o Mestre, aqueles que estão ali junto com ele na missão para aprender a ser discípulo, porque sendo discípulo seremos bons missionários. Abramos o nosso coração à graça desse tempo comum, que não é porque é comum que não tem o seu grande valor. Bem-vindo você, bem-vindo, que está chegando agora. Esse momento é o momento da gente juntos tentar compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus para o nosso cotidiano, para a nossa caminhada de fé. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Evangelho bem longo. Tem gente que pergunta, Frei, por que o senhor não lê todo? Porque eu tenho pouco tempo aqui para poder explicar. Então eu deixo, quando eu não consigo ler o texto inteiro, eu deixo como tarefa de casa, você leia o texto todo. Aquilo que eu vou explicar está dentro do contexto do texto todinho aqui, tá bom? Então fica com esse compromisso. Se eu não vou ler todo o texto, você faz aí particularmente, ok? O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, que diz assim. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: A minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente segue esse evangelho, esse trecho do evangelho, Jesus que pergunta, quem me tocou? Ele estava sendo ali comprimido, apertado por uma multidão, mas ele pergunta, quem me tocou? Porque existe um jeito de tocar em Jesus, um jeito diferente de tocar no coração de Jesus. O jeito diferente foi de Jairo, aquele chefe da sinagoga, que vai pedir a cura da sua filha. Diz aqui que humildemente ele se ajoelhou, ele pediu, ele confiou, ele teve fé. Então, existe um jeito diferente de tocar o coração de Jesus. É a fé, é o poder da fé. E dessa mulher também que já sofria há tantos anos com essa hemorragia. Existe uma das temporadas do The Chosen, Os Escolhidos, que mostra exatamente essa cena dessa mulher que vivia discriminada, que vivia marginalizada, que já tinha tudo para poder ter perdido a esperança. Já tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Naquela época, derramar sangue era um sinal de impureza. Então ninguém queria essa mulher por perto. Essa mulher era como se fosse uma castigada, alguém que deveria viver fora, alguém que era completamente excluída. E ela nem queria pegar em Jesus, porque pegar em Jesus era torná-lo impuro também. Ela queria tocar somente na orla do seu manto. E a sua fé foi tão grande
que ao pegar na orla do manto de Jesus, ela ficou curada. Jesus também vai curar a filha de Jairo. E tudo o que foi necessário aqui foi a fé. A fé que é uma virtude teologal. A palavra virtude, virtus, quer dizer força. Assim como o vício quer dizer fraqueza, virtus quer dizer força. Então nós precisamos de força para caminhar na nossa vida de fé. Nós precisamos de essa força que nos move apesar das dificuldades da vida, apesar do diagnóstico, apesar das constatações, apesar das tristes notícias que a gente vê constantemente no nosso noticiário. Nós somos convidados a não desistir, a continuar caminhando, a continuar buscando, a continuar acreditando. Frei, mas está aqui, eu recebi um diagnóstico de um câncer maligno. Acredite em Deus, faça o tratamento, mas continue acreditando nele. Ah, Frei, eu estou passando por essa situação, a minha empresa faliu, eu estou passando por essa doença, eu estou nessa depressão terrível, essa pessoa me decepcionou, essa pessoa me abandonou. Não importa a situação, importa como você vai enfrentá-la. Ai, Frei, o senhor nem sabe, estou vivendo um luto terrível. Enfrente o seu luto com fé. Enfrente essa depressão com fé. Enfrente essa crise com fé. Enfrente essa doença com fé. Mas não desanime. Não desista. A fé, ela nos mantém de pé. Diz aqui que, na palavra de Deus, em São João, que Nossa Senhora estava ao pé da cruz, vendo o seu filho morrer, injustamente. Mas ela estava de pé, pronta, acreditando, confiando nas promessas do Senhor. Então hoje, aprendamos com Jairo, aprendamos com essa mulher, que nem queria muita coisa, só queria tocar a orla do manto de Jesus. E a partir disso foi curada da sua doença, foi curada da indigência, voltou à vida. Aprendamos a graça de uma vida de fé. Fé em Jesus que tudo pode. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.